Eu me chamo Jenny Eire de Mello, sou professora da Universidade Estadual de Londrina, no Departamento de Educação e no Programa de Pós-Graduação em Educação, lecionando tanto no mestrado quanto no doutorado e produzindo pesquisas no campo de uso de tecnologias na educação. Coordeno o grupo Didatic na Universidade Estadual de Londrina, que estuda os usos e apropriações de tecnologias por crianças e pelos professores, mas mais especificamente no campo da formação de professores. Atuo desde o ano 2000 no Departamento de Educação e tenho trabalhado já nos últimos 20 anos, com essa área de pesquisa que me encanta muito. A escola que nós temos, ela tem uma arquitetura toda pensada a partir de uma sociedade industrial. E a partir de uma ideia de organização das pessoas por idade, por nível de escolaridade, por conteúdos que são fragmentados em um currículo, em um desenho curricular, e por carteiras enfileiradas de um professor que fica como centro em aulas expositivas. Talvez para a gente pensar em uma sala de aula hoje, no contexto de uma cultura digital, em que as paredes elas têm uma outra dimensão, talvez a grande ideia seja a gente pensar em como esse conceito de ubiquidade, de ser e de estar em todo lugar e em qualquer tempo, ele possa ser também pensado para o contexto da sala de aula. Porque veja bem, os nossos estudantes, eles de certa maneira, eles bebem desta água, que é da cultura digital, de acessar diversos dispositivos, várias formas de comunicação, de linguagem, vários formatos. E quando nós chegamos na sala de aula, a gente tem ainda uma arquitetura e uma organização, e quando eu falo em tempos e espaços, eu estou falando da questão não só do espaço físico, mas eu estou falando de pensar em um currículo que você pense o espaço dentro e fora, que você pense o espaço externo da escola, da comunidade, que o currículo seja pensado a partir disso e que as tecnologias digitais podem muito bem potencializar novas práticas, porque se os alunos estão nas redes, se a rede e todos os artefatos fazem parte da nossa vida, como é que nós vamos pensar em tempos e espaços em que os alunos ficam enclausurados, em que a ideia é só a aula do professor e a fala do professor. Então a ideia é que essas salas elas sejam muito mais colaborativas, que as crianças, os jovens possam criar juntos, co-criar, que possam trabalhar em equipe, que possam dialogar, que os computadores estejam presentes. Eu, na verdade, sonho com uma sala que a gente tenha um pouco de tudo, Que a gente tenha computador, que a gente tenha livro, que a gente tenha revista, que a gente tenha um mini laboratório, porque a gente precisa pensar numa escola que possa testar, que possa fazer análise, que possa fazer com que esse aluno pense. Porque o nosso modelo de arquitetura de escola e de organização de currículo, ela ainda está pensada, então a gente pensa assim, o que a gente chama de currículo, a ideia de grade curricular, de conteúdos que nem se interrelacionam, Então grade a gente já pensa, a grade é uma coisa que separa uma coisa da outra. Então eu penso num currículo que ele esteja tanto interdisciplinar, mas que a gente não possa pensar só nas metodologias. A gente precisa pensar na organização dos espaços e tempos da escola. E para isso a gente precisa, talvez, sair um pouco de dentro da sala de aula. E talvez as redes, elas nos ajudem a fazer com que os alunos saiam, mesmo que virtualmente, para que eles tenham outras experiências de criação, de cocriação, de análise, e não de reprodução e de repetição de conteúdos científicos. Então, o grupo Didatic, o próprio nome já diz, então é didática, aprendizagem e tecnologias. Então, o nosso campo de estudo é pensar assim, como é que nós podemos pensar o uso das tecnologias didaticamente. Então, não existe uma outra forma de pensarmos a didática se não atuarmos no campo da formação de professores. E na nossa perspectiva, nós não pensamos em formar professores a partir de cursos rápidos, com pequenas pitadas que o professor vai lá e depois ele chega na escola dele e ele não sabe o que ele faz. Então, nós temos uma forma de pensar a formação de professores a partir da ideia de acolhida e acompanhamento. Então, todos os nossos professores que passam
por alguns programas de formação, ele sempre tem o acompanhamento, porque não adianta eu ensinar o professor a aprender um aplicativo novo, uma plataforma nova, mas aí ele chega na escola dele e fala, bom, tem uma dificuldade, com quem eu converso? Então nós temos uma ideia de acompanhamento, de estar na escola junto com esse professor, de planejar com ele estratégias didáticas para esses usos. Depois que ele experimenta, e a gente já tem essa experiência já bem organizada a partir do LIFE que eu coordenei já em 2015, na Universidade Estadual de Londrina, que era um programa financiado pelo Ministério da Educação, que a gente acredita que o professor, para que ele produza alterações didáticas na sala de aula, porque isso não é simples, todos nós sabemos disso, ele precisa de acompanhamento, de acolhida, ele precisa de quem o ouça nas suas dificuldades e nos seus dilemas de sala de aula. É muito comum na literatura, é muito comum em artigos científicos dizer assim, o professor deve, o professor deve. Então assim, nós sabemos que ele deve, né? Mas a gente precisa instrumentalizá-lo, tanto tecnicamente quanto didaticamente. Ele precisa entender, né, quais são as propostas e não é só fazer o simples uso, né, de uma tecnologia. Então a ideia de se apropriar, de compreender isso criticamente e pensar em que é que isso pode ajudar ou ajudar, seja na minha organização enquanto docente para o ensino ou na aprendizagem do estudante. Porque existem acho que muitas falácias, né, quando a gente fala de tecnologia. Né? Então essa ideia é que o uso da tecnologia, ela por si só, ela provoca inovação. Do ponto de vista da didática, ela não pode provocar quase nada, né? A partir das perspectivas que nós utilizamos da teoria histórico-cultural, que o conceito de apropriação para nós nos é muito caro, que é a compreensão do porquê que o professor está utilizando aquilo. E é pensar didaticamente na natureza da atividade que estamos propondo. Então nós do grupo Didatique, a gente tem essa ideia, instrumentalizar, apoiar, acompanhar e avaliar junto com o professor. Porque quem somos nós para fazermos uma pesquisa, para dizer, porque depois o grupo de pesquisa vai embora, né? Essas intervenções que fazem em escola. Você foi lá intervir na sala de aula de um professor, ou então deu um curso para ele, mas não mostrou para ele como é que ele pratica isso na sala de aula. Então a gente acompanha a execução, né, dessas práticas, dessas didáticas, dessas estratégias a partir dos aplicativos.